A fórmula do valor é vantagens menos custo. Ou seja, vantagens são as vantagens que você gera para o seu cliente. Do ponto de vista dele, tá, gente? Não é do seu ponto de vista. Aquilo que você acha que pode ser importante para o cliente, nem sempre é aquilo que ele acha importante. Então, as vantagens que a gente está falando aqui, vantagens menos custos, vantagens é aquilo que o cliente percebe como vantagem de contratar o seu serviço. E menos os custos, aquilo que gera custo, né, dentro do seu trabalho de consultoria. Então, quando a gente fala em gerar valor para o cliente, a gente está pensando, então, se a fórmula de valor é vantagem menos custo, a gente está falando que a gente quer, então, aumentar valor e diminuir os custos. As duas coisas, uma ou outra, ou as duas coisas juntas. Aumentar vantagens para o cliente e reduzir custo. Assim, então, estou gerando valor para o cliente. O consultor, então, ele não deve pensar se ele tem que gerar valor para o cliente. Ele não deve pensar, por exemplo, quando ele vai falar com o cliente, qualquer contato, né, que ele tiver com o cliente, não só na hora de fazer a venda, mas na hora que ele está gerando relacionamento com o cliente, num possível cliente. O que não pode ficar na conversa do consultor é que ele é um vendedor de consultoria. Nós, consultores, não podemos vender consultoria. Como assim, né? Então, se eu sou consultor, o que eu vendo, né? Se não é consultoria, o que eu vendo? Eu vendo vantagens para o cliente. Eu vendo benefícios para o meu cliente de consultoria. Eu vendo transformação para o meu cliente de consultoria. Isso para ele é vantagem. E isso gera valor para ele. Se para o cliente ele olha para mim e só vê um vendedor de consultoria, um consultor como qualquer um outro, ele vai olhar para mim e vai ver mais um consultor. Dentre tantos, eu sou mais um. Se ele não conseguir ver vantagens que ele vai ter para contratar meu serviço de consultoria, ele vai me olhar como ele olha qualquer outro consultor. E aí, então, necessariamente, ele vai ficar tentando negociar preço. É como você quando vai comprar arroz lá no supermercado, né? Se for o arroz comum, a não ser que seja um arroz muito especial que você queira comprar, mas se é o arroz comum, o que você vai olhar? Você vai olhar o menor preço, porque qualquer arroz na prateleira do supermercado, ele é o mesmo tipo de arroz, não faz diferença, muda a marca, mas o arroz em si você não vê, quando você coloca na panela não vai fazer muita diferença. Então o que vai acontecer? Você vai começar a procurar, vai comprar o de menor preço, não é verdade? E assim também acontece com a consultoria. Se você não olhar e não ver naquele arroz, aí no caso da consultoria também, se você não vê naquele consultor, se o cliente não vê naquele consultor alguma coisa diferente, que sobressai, né, que traz mais vantagens para ele, cliente, ele vai olhar como você olha o arroz na prateleira do supermercado. E ele vai querer negociar, sempre ficar negociando preço.